MPA num momento da minha vida, metade para o final do curso de graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com uma necessidade de me organizar. Eu comecei a entender meu lugar na sociedade, entender as relações de classe, né? Entender que classe que eu pertencia e tinha essa necessidade de me organizar, e as organizações estudantis não fazia sentido para mim, organização de partido. E aí eu fiz o WAVE, que é o Estágio Interdisciplinar de Vivência em Santa Catarina, que é uma experiência tocada pelos 4 movimentos da Via Campesina que tem no estado, MPA, MST, MMC e MAB. E foi lá onde eu conheci o MPA e tudo fez sentido, assim, todas as pautas e lutas que o movimento apresenta, de agroecologia, soberania alimentar. Também trouxeram a parte de agroindustrialização, né? Então também queria dar esse link do que eu estava estudando com algo maior, né? Para mim não fazia sentido só terminar a graduação e ir para o mercado de trabalho. Aí o MPA entra até não dá sentido maior assim para a vida, né? Uma utopia que me faltava. Então o MPA entra nesse momento da minha vida e me acompanha até então, e vai acompanhar, né? Acho que pro resto da vida. Tenho meus contatos reais e práticos com o campo, com o interior, com produção de alimento, com a base do MPA. Então é nesse conhecer a experiência, que é a experiência que eu estou até hoje, né? E agora conduzindo os processos enquanto presidente da cooperativa também. Para mim e para muitas mulheres, assumir esse espaço é um desafio, mas a gente já está por trás, digamos, mais à frente também de muitos processos. E isso só nos coloca num lugar que a gente pode colocar ainda mais as nossas pautas e as nossas demandas. Mas aí é isso, é mulher, mas também jovem, então o desafio aumenta um pouco. E estar à frente desse espaço de decisão, de poder, que é a presidência da cooperativa, ele reafirma que a gente é capaz. Temos a nossa retaguarda, né? Mas nos coloca aí mostrando que a gente é capaz de estar nesses espaços, colocando cada vez mais as nossas demandas. Para pensar a transição agroecológica, tu precisa das sementes crioulas, tu precisa dos bioinsumos necessários para a produção, tu precisa fomentar a produção e pensar a comercialização, abastecimento, né? Então a gente tem as metas para nos guiar melhor, né? Mas a gente, em muitos outros estados e ali no Rio Grande do Sul, em específico em Seberi, a gente consegue atuar nessas frentes, né? Então tudo se complementa, né? Todas as nossas estruturas vão se complementando para atingir o objetivo maior, né? Que o MPA seja uma referência em agroecologia e abastecimento popular. Já faz alguns anos que o centro em Seberi, ele estuda formulações de biofertilizantes. Então a gente tem toda uma linha, né? Uma plataforma de bioinsumos, que são os biofertilizantes, biocontroladores, que são vamos dizer fertilizantes, mas é bio, né? Biológico, é sustentável. Líquidos, que é para pensar a fertilidade do solo, a fertilidade da planta e o controle de pragas e doenças, né? E também a parte sólida, que seriam os compostos orgânicos, bocache e o pó de rocha. Então a gente tem uma produção mais artesanal dos biofertilizantes hoje e uma produção em uma escala um pouco maior de compostos orgânicos e pó de rocha, um nível mais tecnológico industrial, pensando essa escalonização mesmo da agroecologia, né? Hoje a gente comercializa para outras associações, outras cooperativas, principalmente o pó de rocha, né? Então a gente diz que atinge em torno de 600 famílias no noroeste do estado, oeste catarinense. Mas o número pode ser muito maior, né? Porque a gente comercializa para associações de parceiros, seja MAB, seja associações de pequenos agricultores, e que vai espraiando, né? Para o estado, para os 2 estados. E a gente visa aumentar essa capacidade produtiva, então estamos fazendo investimentos na parte de adubo orgânico, e mais recentemente a gente lançou a construção de uma fábrica de bioinsumo, pensando em escalonar também os biocontroladores à base de bactérias. Então aí é de fato transformar tanto a cooperativa como o centro
uma referência, né, um centro de referência nessas tecnologias sociais, né, que são tecnologias sociais, os bioinsumos para a gente, e que seja uma referência na produção, no uso e também na capacitação. Então, que tem que estar aliada a isso, né? A gente tem o centro de formação no mesmo espaço, onde a gente também realiza esses cursos com Sebastião Pinheiro, cursos de biopoder camponês, que tem que estar entrelaçado, a gente voltar a usar essas técnicas, né? Que elas são nossas técnicas tradicionais, nossas tecnologias tradicionais de fazer agricultura. Então, a gente quer construir a agroecologia, mas a gente quer destruir as formas de opressão e dominação também. Então, a gente quer voltar para o campo, mas as relações sociais, elas também têm que ser outras. E acredito que a juventude, ela traz isso mais forte ainda. Que a gente quer produzir alimentos agroecológicos, saudáveis, com relações saudáveis. Enfrentando o machismo no campo, que ainda é muito grande, enfrentando o racismo no campo, a LGBTfobia, homofobia. Então a gente quer construir outras relações no campo e lutar para esse campo ser digno da juventude ficar. E aí entra a mecanização, entra a reforma agrária. Então eu venho da cidade para o campo e eu não tenho terra. Então já são mais pautas ainda do que a pauta produtiva, organizativa que o MPA tem. E a juventude, conversando com os nossos companheiros aí jovens, a gente vê isso. A gente precisa falar do acesso à terra para essa juventude que quer ficar no campo produzindo alimento. Então, como que a gente tem relações, estruturas que nos façam permanecer no campo e contra o que foi construído, né? Esse esvaziamento ele não foi por acaso, ele foi ocasionado, né? Tem uma razão para se acontecer. E foi dadas as condições para acontecer, né? Então a gente luta para ter esse retorno, um retorno de um campo digno de fato, para a juventude. Nós vamos alcançar. Vamos alcançar. família sempre foi do campesinato, sempre trabalhou agricultura agroecológica, mas assim, naquela época a gente não chamava de agricultura agroecológica, né? E aí depois, num certo período, na Revolução ali, 2020, 2002, por ali, a família entrou naquele pacotão tecnológico de muito adubo químico, veneno e tudo mais. Aí chegou um momento que nós não tinha nem um pé de cebolinha em casa para plantar. E minha mãe, Dona Zezé, chegou e falou assim, não, gente, não dá mais. Vamos mudar essa lógica, vamos mudar. Aí a gente começou por áreas, voltar às raízes do campesinato, de produzir comida mesmo, né? A gente começou em 2009. O processo de transição agroecológica do MPA, ele vem se expandindo para mais famílias, para além da base do MPA, outras famílias. Lá no nosso município mesmo, em Vila Valéria, a gente está com, na base do MPA, 3 famílias mais na parte mais evoluídas, digamos assim, e a gente tem mais umas 15 famílias que estão naquele processo, já chegando, conhecendo como que é o processo de transição agroecológica, pegando gosto pela coisa, para de fato ir. Mas o Espírito Santo está bem avançado nesse processo, o MPA já vem trabalhando desde os seus primórdios lá, a produção de alimento saudável, e as famílias vêm incorporando nisso, ganhando forma e gostando do processo em si, né? De que é de fato ali você produzir, você se entregar ao campo mesmo, né? Aquele processo ali de produzir sua sementinha, de plantar, como dizer, aquele modo de viver mesmo, aquele processo de... E minha inserção de fato no MPA, mais de militância, mais de assumir tarefa, é em 2009, quando me convidam para a tarefa não muito fácil, que era coordenar os processos de PA e PNAE, que eram os processos de comercialização, que estavam surgindo. Então, meu envolvimento mais na ativa mesmo no movimento é nesse processo, que eu entro com comercialização. Mas encontros, mobilizações desde o surgimento. Meu pai não perdia uma mobilização.
falava que tinha uma mobilização, podia ser caminhado o que for. Primeira pessoa a dar um nome era o meu pai. Então, e ele ia e voltava carregado. Tudo quanto é semente, muda que ele achasse no caminho, ele trazia. Então, o sítio hoje é referência, tem um monte de árvore. Ah, pai, que árvore é essa? Ah, não sei não, peguei em tal lugar. Então, assim, é um banco de experiências, das experiências deles. E minha mãe também sempre no processo de reuniões, e a gente sempre junto, então acaba você, desde criança, já começa a pegar o gosto pelo movimento, entender toda aquela lógica do processo do MPA. Produzir nunca foi problema para o nosso campesinato, não. Nossas famílias sempre tiveram a vocação e o dom para produzir. Só que todo o período, se eu produzir 100 sacos de feijão, vou fazer o que com esse feijão? Nosso maior desafio era a comercialização, é a comercialização até hoje. Então, quando a gente traz a agroindústria, implanta a agroindústria nos municípios, a gente proporciona para as famílias a oportunidade daquele produto e alcançar outros mercados, difundir os mercados e também ganhar um maior tempo de prateleira, né? Por exemplo, a nossa agroindústria de minimamente processados em Vila Valério, ela vem atuando agora com a aipim, a manga, a goiaba e o abacaxi. A manga, por exemplo, nossa região é ali novembro, dezembro e pronto, acabou. E é na época que todo mundo tem manga. Então, as nossas famílias não conseguiam comercializar aquela manga, acabava se perdendo e tudo mais. Quando a gente vem para processamento dela, a gente agrega um valor muito maior ao produto e a gente dá um pouco mais de tempo de prateleira para ela. Nossa agroindústria hoje, ela está focada principalmente nas políticas públicas de comercialização, principalmente o PNAE. Então, antes, as merendeiras, a gente chegava na escola com 20 quilos de aipim, elas olhavam para nossa cara, ai, é aipim de novo. Agora a gente chega com o aipim processadinho na caixa, prontinho, só elas colocar no congelador, o sorriso delas é outro, né? Então, assim, a gente já conseguiu o carisma delas e elas trabalham mais felizes, que tem menos mão de obra. E a gente aproveita também os resíduos do aipim, como do abacaxi, da manga e da goiaba, para fazer os compostos. E o aipim, a gente seca ele, tritura e também serve de alimento para as criações, que dá uma super ração para elas. Então a gente consegue aproveitar todo o processo. E isso na história do MPA é muito importante, que a gente vem proporcionando, agregando valor, proporcionando que todo mundo consiga ali processar seu alimento e trazer ele de volta. Na nossa agroindústria lá, a gente organizou as mulheres que estão produzindo, então elas levam o aipim, a gente processa o aipim e elas levam de volta aquela sobra que elas vão usar no composto ali na horta dela, na ração das criações. Então, assim, é um círculo bem quase que perfeito ali, né? Então a gente agrega o valor, comercializa o nosso produto e de volta a gente tem o adubo que a gente vai usar ali para produzir de novo. Então, essa aqui é a cachaça pura, é o coração da cachaça. Todo o processo de fermentação da cachaça é natural, então a gente tira a cabeça dela e tira a ponta, que é usada para outros fins. E aqui é o melhor do produto da cachaça mesmo, é o coração da cachaça puro. Esse daqui já é a cachaça um pouco mais aprimorada. Depois de produzida, ela fica 1 ano curtindo no barril de carvalho, que aí ela pega todo o sabor e fica mais especial. Desde que eu me entendo por gente, o MPA já está inserida na minha vida. Seja a minha tia participava, era dirigente de lá, meu primo sempre atuou, ele estava fora porque ele estava nas atuações do MPA. Aí eu fui crescendo, lá moro na Bahia, então a gente tinha dificuldade de água. Então a cisterna foi uma parceria com a ASA, mas chegou lá através do MPA. Minha Casa Minha Vida, que é a casa lá dos meus pais, que é a minha casa também foi conseguida através do MPA. Então eu sempre vivi muito ali. Faço parte de fato, assim, quando eu vou para o Rio, e aí eu caio
não de paraquedas, mas nesse universo que eu não tinha essa dimensão, que era esse todo dentro do Raízes. Aí quando eu chego, já está tendo um encontro lá, estadual. E aí eu fico mais internamente, né, no espaço, que o Raízes, ele surge em 2017, lá já tinha uma brigada, que vem de uma iniciativa do MPA de ter esse instrumento, né, de ser essa aliança do campo e da cidade. Que atualmente a gente tem um site, a gente tem um espaço que fica na Rua Áurea, em Santa Teresa, um espaço muito bonito, a gente serve café camponês, a gente trabalhava com hospedagem antigamente, porque lá era um hostel, mas veio a pandemia e, enfim, a gente não está mais trabalhando tanto assim com isso. Acho que o que me toca é a emoção que eu vejo as pessoas quando estão lá no espaço. Que a gente eu peguei uma parte que, tipo, as pessoas lá nos eventos, enfim, iam fazer as comemorações de aniversário, do filho. Então tem esse apego, esse afeto com o espaço de fato também do que é o Raízes, que são muitas falas que, tipo, falam assim, meu filho cresceu aqui, fez o aniversário de 1 ano e está fazendo de 7, que é um espaço que tem política, cultura, alimentação saudável e que luta pela soberania alimentar. Então acho que o que me toca, além de ser tudo isso, são esse afeto que as pessoas têm com o espaço, que eu também criei. O café camponês, a gente trabalha com diversidade de mais ou menos 25 produtos atualmente. Então tu vai encontrar, o pessoal que chega lá encontra o bolinho de chuva, que é a tia Doca que faz, que o pessoal tem um apego afetivo que lembra da avó. A gente tem a batata doce, cenoura, que, tipo, o pessoal não conhece muito, então quando come adora. Tem a linguicinha, ovo, cuscuz. Então a gente tenta trazer essa diversidade ancestral também, camponesa, para o café camponês. E lá meio que cria esse lugar de comida boa e de afeto e de política, de fato, de resistência também. E isso é muito bonito ver as pessoas falando do Raízes e sentir isso de fato, o que é o Raízes lá no Rio de Janeiro, sabe? É um ato político por si só, sabe? Assim, tu ter acesso e buscar que outras pessoas também tenham acesso a essa alimentação. Porque, infelizmente, quem tem acesso à alimentação saudável e ecológica são quem tem um poder aquisitivo melhor, infelizmente. E lutar por isso, acho que naquele espaço a gente fala que a gente está fortalecendo o campesinato, as famílias camponesas, agricultores e agricultoras. Mas também estar lá naquele espaço, comendo aquele alimento também, de certa forma, lutar por alimentação justa que chegue a todas as pessoas, sabe? De forma direta ou indiretamente. Acho que é isso. Minha avó vem de uma comunidade que chama Umbuzeiro, né? Que tem tudo a ver com a Caatinga. Meu avô é da Baixa Grande, né? Dentro do MPA eu comecei, a partir dessa escola, foi que eu conheci o MPA municipal, né? Aí conheci a coordenação, apesar de já conhecer as pessoas, mas não conhecia o MPA, né? Eu conhecia as pessoas, que era vizinho,
estava perto, mas não sabia que ele se organizava no movimento, né? A partir da escola que eu conheci o movimento, é que eu fui entendendo as relações que eles tinham com outras pessoas de luta em volta, né? Enfim, desde a primeira associação no Brasil, da luta pela reforma agrária, do primeiro movimento social de luta pela terra, né, que é a Liga Camponesa, aí foi uma experiência que ela veio enchendo, né, trazendo mais elementos, assim, trazendo mais a mística para que a importância da gente se permanecer firme, né, e não desistir, apesar do capitalismo, apesar das mazelas de vida, de sofrimento, a gente permanecer lutando, né? A presença tanto do MPA ali na região metropolitana de Salvador, né, ela veio a partir da decisão do movimento da Aliança Camponesa e Operária e da gente discutir o alimento não ser só uma questão do povo do campo, né, mas ser também uma questão do povo da cidade. Aí a partir disso, desde o mutirão contra a fome que o movimento faz lá, né, que entregou várias cestas para algumas comunidades, que inclusive a relação, né, do movimento é da organização popular, né, na cidade. Então, a partir dessas parcerias com as organizações e associações, que nem a COPE, o MSTB, essas organizações da cidade, na qual a gente, através do alimento, a gente se organiza para fazer a luta. E aí a construção do Raízes do Brasil, ela entra dentro desse arranjo, como esse instrumento da organização, né, de projeto, para discutir com a cidade o abastecimento popular, mas também de trazer essas pessoas da cidade para a construção também desse Raízes do Brasil, né, que tem essa perspectiva de discutir o abastecimento popular e de trazer, né, que nem você falou, das dificuldades. Quando a gente encontra essas dificuldades para chegar no Pelourinho, a gente acaba trazendo para o povo da cidade o porquê do alimento estar caro às vezes, né, dentro ali da lógica, do porquê que a cerveja ela chega às vezes a um preço muito elevado ou outros produtos, né? Mas é uma questão mesmo da gente trazer a discussão de o subsídio e as condições estruturais que o Estado dá para a produção camponesa, né? Hoje lá no Raiz do Brasil só é possível a gente ter aquele espaço e ter aqueles produtos graças aos investimentos que o governo do Estado veio fazendo na agricultura familiar da Bahia, né, para viabilizar, por exemplo, o beneficiamento de umbu, o beneficiamento do licuri, que são os produtos que são endêmicos, né, do bioma caatinga, que faz essa relação direta com as comunidades camponesas, né, extrativistas. E aí, a partir desse lugar ali do Raiz do Brasil, a gente consegue trazer para a cidade, né, para a discussão com a cidade, todos esses desafios que o campesinato tem, né, mas que a cidade também tem para consumir os alimentos saudáveis. Também existem os produtos, mas é um espaço de encontro, um espaço de vivência. Então, o Raízes, ele é estruturado com 3 dimensões diferentes, né? Que é o lugar onde o alimento é disponibilizado, ou seja, para aqueles e aquelas que querem ali adquirir esses produtos agroecológicos, dessa diversidade que se tem pelo país. Mas é um espaço também artístico-cultural, onde a cultura viva dos povos possa ser manifestada a partir desse espaço e onde se possa também degustar, enfim, se alimentar diretamente a partir dessa culinária camponesa, a partir da arte do preparar esses alimentos. Então, é nessa perspectiva que o Raízes do Brasil se constrói no Rio de Janeiro. Na Bahia e nos demais estados, se tem uma trajetória, óbvio, de diálogo e de disponibilidade desses produtos, mas muito a partir das feiras agroecológicas, enfim, de espaços, eu diria, em formato de eventos. Eu
acredito que o que faz sentido para mim acordar feliz é estar dentro de um projeto que tem um horizonte revolucionário, né? Que tem realmente a justiça social no seu horizonte, né? Aí essa mística que fortalece para fazer a caminhada aí. Minha origem, na verdade, se eu for falar, é baiana mesmo, né? Porque meus pais é de origem nordestina, né, da Bahia, minha mãe é baiana. Meu pai é paulista, mas era paulista, mas também era filho de baianos, né? Então, assim, nossa origem mesmo está no Nordeste. Mas eu nasci no Mato Grosso, né? Fruto de uma migração, né, deles, da Bahia para o Mato Grosso. Em busca de terra, né? Melhores condições de vida mesmo. E aí eu nasci em Rondonópolis, Mato Grosso. Mas aí com 5 anos de idade a gente já migramos para Rondônia, porque em Mato Grosso nós não tivemos oportunidade de ter terra, né? Já estava meio que ocupado ali já. Aí nós fomos para Rondônia em 75. Aí lá, ainda ao chegar em 75, só em 79 que nós fomos conseguir, né? A nossa família foi conseguir uma terra em um projeto de colonização, que naquele período não era reforma agrária, era projeto de colonização. Nossa, colono para nós surgiu lá naquele momento, mas nós já era camponeses, né? Porque nossos pais, já vinha de trabalho no campo, de produzir, mesmo em terras, vamos dizer assim, alheias, trabalhava com a terra, com a produção, né, de alimentos, da comida e tal, da subsistência, era mais subsistência, né? Então sempre foi em busca disso aí. A terra era um meio de sustentar, de prover mesmo um projeto de vida da família, né? Então era a terra. Então esse vínculo com a terra eu já herdei, né, dos meus pais, meus avós, que eram camponeses mesmo, né? Sempre foram camponeses. E eu herdei essa origem camponesa e continuo sendo camponês. Esse negócio de que o jovem no campo não tinha estudo, né? O jovem no campo. Se quisesse estudar, aí tinha que ir para a cidade. Aí eu vivi um período de muita euforia disso, né? De jovens indo para a cidade e estudar. Aí isso não me contagiou naquele primeiro momento, né? Mas assim, aí depois eu não fui para a cidade, eu estudei, mas mesmo assim morando no campo, né? Eu estudei, fiz formação de jovem de adulto, depois fui para uma escola, para um curso nível médio técnico do Pronera, né? Já que é fruto da conquista dos movimentos. E depois também a faculdade através desse processo da educação do campo, que foi uma conquista também dos movimentos. Então eu estudei, mas continuei sendo camponês. Tanto é que eu hoje ainda não me identifiquei com o trabalho tipo assim, de professor, né, que é a formação que eu tive. Não me identifiquei ainda e continuo trabalhando no campo, produzindo. Lá em Rondônia, pelo menos, o MPA tem a sua raiz bem ligada ao movimento sindical, que nós chamamos de movimento sindical combativo. Eu já entrei na iminência do movimento sindical combativo, que foi nessa leva aí do final dos anos 80, que foi a tomada das oposições, né? Foi a oposição sindical, né? O sindical que existia, que era atrelado ao governo, ao Estado, à lei, algumas coisas assim, né? Então a origem nossa de luta, a origem militante vem então desse processo do movimento sindical combativo, né? A principal atuação do MPA é justamente junto ao público de camponês, de pequenos agricultores e agricultoras, né? Desorganizados ou que às vezes insatisfeitos com o próprio movimento sindical que também existe lá, né? O sistema federativo existe lá e o sindicato faz esse trabalho junto a essa base, né? Dos pequenos agricultores.
E o principal trabalho é exatamente a busca pela questão de condições financeiras, né, de recursos, de crédito, de, né, financiamento da compra da produção, de políticas públicas, né, atua na questão também de reivindicação sobre a questão de direitos básicos, né, como a educação e a saúde, né. Então são as principais bandeiras que a gente tem no estado de Rondônia. A feira agroecológica, ela surge então aí já na década de 2000, no final da década de 2000, ela surge no estado de Rondônia como uma, vamos dizer assim, como resultado daquela campanha que os movimentos fez, né, puxou e ainda está em curso, que é da campanha contra o uso do agrotóxico. A feira representa a concretização, né, da proposta do movimento dos pequenos agricultores, né? Qual que é a proposta de produzir, né, alimentos saudáveis, né, para nossas famílias, né, de camponeses, mas também produzir para os consumidores da cidade, né, para a sociedade, vamos dizer, em geral, né, produzir de forma saudável, né, alimentos de forma saudável, também com quantidade para abastecer, né, para ajudar no combate à fome, né, nos programas de combate à fome, por exemplo, né. A feira, ela veio para mostrar de fato a possibilidade e a viabilidade, né, da agricultura agroecológica, da produção agroecológica como uma produção capaz de sustentar, de alimentar o mundo, sim, né, diferente do que o capitalismo afirma que tem que ser agricultura química para alimentar, porque é muito passando fome. Então, a agricultura agroecológica, né, a produção agroecológica, ela pode sim, muito bem, alimentar o mundo todo, né? Então, a feira, ela vem cumprir esse propósito de questionar o uso dos alimentos contaminados com agrotóxicos, mas ela vem trazer a oportunidade, né, dos consumidores de adquirir, de ter acesso a esse produto limpo, esse produto saudável. Sim, é um dos objetivos principais, né, também do movimento e da feira, é a diversidade, né, de produtos. Inclusive quando muitos, que eu não gosto nem de chamar de clientes, né, mas parceiros, amigos vêm fazer o contato com a feira, com os feirantes, com os produtos, eles falam, nossa, quanta coisa, né? Mas assim, não uma feira tão extensa, mas tem muita coisa, é um espaço reduzido, mas tem muita diversidade, né, de produção. E a gente sempre prima em afirmar a necessidade dessa diversidade da produção, tanto para o meio ambiente, como também, porque o meio ambiente é composto, né? A natureza é composta. E também para fazer a diferença na saúde e na vida das pessoas, né? O estado de Sergipe, né, o MPA ele está em 3 regiões, né? No Alto Sertão, né, o estado de Sergipe é muito pequeno, né? Estamos no Alto Sertão, que foi onde nasceu o movimento, né? Ficou muito tempo. Estamos também no Baixo São Francisco, né? Que é onde eu estou hoje, no Baixo São Francisco. Eu sou do Sertão e fui para o Baixo São Francisco e construí a expansão do movimento. E também em Aracaju, né, que é da capital, que nós estamos chegando com a secretaria e fazer um trabalho ali no entorno, né. O Baixo São Francisco, né, historicamente, né, historicamente, né, tem uma grande produção de arroz, né. Assim, o povo vive do arroz há muitos anos, né, desde que existe o Baixo São Francisco, existe a produção de arroz, né. Então a gente vem, né, não para ensinar o povo a produzir arroz, viemos para aprender a produzir arroz, né, assim, se engajar e também, né, desenvolver junto com esses agricultores a agroecologia, né? Então
Então, aí nós temos esse arroz, né, que está no território quilombola, né, que é uma construção em parceria MPA, território quilombola, né, e a Rede Balaio, né. Mas também a gente tem outras experiências, né, que a gente vai intensificar mais agora, né, em 2025, a safra 2025 e 2026, né. Então, nós estamos aqui, né, com arroz Velho Chico, né, que vem lá de Sergipe, né, da produção, né. Assim, e para nós, enquanto movimento camponês, né, tá junto com os camponeses, produtores de arroz, agricultores, né, trabalhando o arroz, né, tem vários elementos que eu poderia destacar, né. Assim, um deles, né, é as próprias pessoas que produzem o arroz como o arroz, né. Porque como eu falei no início, né, as famílias que produzem o arroz há muitos anos, né, 30, 40, 50 anos que produzem arroz, é passado de geração para geração, né. Mas o arroz, ele é mandado para fora, as famílias não comiam seu arroz. Então tem um jovem, né, que ele disse que nasceu e se criou e produzindo arroz, mas nunca tinha comido arroz, comeu a partir do momento que a gente começou a fazer o trabalho, né, assim. Só em saber que as famílias que estavam produzindo arroz, eles mesmos comeram seu próprio arroz, para a gente já é fundamental, né? Assim, a comida que o agricultor está produzindo. Então, esse é o maior destaque que eu trago, assim, é as famílias poder comer do seu alimento que você produzia, porque antes eles não conseguia, porque não fazia o processo do beneficiamento, né? Outro destaque importante, assim, né? É a gente poder, né? Assim, a gente saber que acho que todo dia nós comemos arroz, né? Todos os dias nós estamos comendo arroz. Então, acho que é um elemento importante a gente estar discutindo um dos principais alimentos, né, do povo brasileiro, né? A gente está poder junto às famílias, né, não só melhorando a comida que chega às nossas mesas, mas também melhorando o modo de produção, as pessoas entenderem todo um processo agroecológico. Eu venho de um município chamado Santa Cruz, né? E uma comunidade de assentamento da reforma agrária, chamada de assentamento Primavera, né? Venho da roça, né? Desde a minha adolescência, desde quando eu nasci e me criei na roça, na verdade, né? Na minha roça de produção, hoje nós temos milho, feijão e mandioca. O feijão, a gente, na maioria das vezes, a gente produz mais para o consumo, né? Porque é muita gente e também o feijão é um pouco mais caro e é o que a gente mais usa. Mas sempre que sobra, a gente consegue fornecer para a feira, para algum PAA, né? O milho a gente produz para alimentação animal, né? E também para vender. A gente consegue vender algumas unidades de milho logo depois do inverno. A gente colheu ali, a gente já vende para aqueles agricultores que não conseguiram tirar o milho suficiente. E a mandioca a gente consegue vender para o PAA, né? E também fazer a produção da goma, né? Que é a fécula, e também a farinha. E o restante que sobra da mandioca, a gente usa para alimentação animal. O Raízes é essa rede que já tinha em alguns estados, e no Piauí ele chega em janeiro de 2021, com a ocupação de um prédio do governo do estado. E dali a gente não redou o pé, só redou o pé quando o governo negociou
né, outro prédio para a gente se instalar. E aí, nesse período de ocupação, por lá passaram os universitários, né, a primeira feira camponesa com produtos agroecológicos. Vieram o pessoal de terreiros, também passaram por lá, né. Teve também apresentações de capoeira. Também a gente teve apoio do pessoal dos bairros, né, que vieram nos apoiar de dia e noite, né, porque era pouca gente, não podia ficar menos de 10 pessoas, porque senão a polícia invadia, né. Com a negociação a gente conseguiu um espaço, né, para a gente ficar, que foi, a gente assinou um termo de concessão de uso por 20 anos, né, e aí então a gente está lá. Com isso, a gente começou a distribuir as cestas básicas na cidade, né? A gente teve a ampliação do prédio, a gente tem hoje um prédio anexado ao que a gente está, né? Agora, a cozinha solidária, né? Que aí é outro projeto dentro do Raízes do Brasil, que é esse que a gente está executando agora. Não é impossível a gente plantar, mas precisa a gente ter coragem, né, arregaçar manga e ir à luta, né. Também é difícil a gente fazer toda uma produção sozinha, a gente tem que procurar parceiros, né, para poder ter aquela ajuda, né, tanto braçal como financeira, para também estar financiando, ali ajudando, né, como as entregas de sementes crioulos que a gente recebe, para poder a gente estar ali plantando e multiplicando mais aquilo. Então é a pessoa ter coragem, né, e disposição. Para ter autonomia, precisa a pessoa ter força de vontade, né, e ter a sua produção ali, não sair deixar de sair das suas origens ali, mas ter a produção e ter o escoamento da produção. Porque se você consegue vender, você consegue se sustentar e não ir ser submetido a outras pessoas ali que querem ser mais do que você, como empregada doméstica, você tem que ir trabalhar na cidade, sair do campo para ir para a cidade. Então, ter autonomia é você ter aquela força de vontade de ir produzir e que vai dar certo. E ter o escoamento da produção. O MPA foi um caminho em larga escala para minha desenvolvimento como camponesa, né? Como camponesa. E nem só a mim, como todos ali que está envolvido ali no MPA e os camaradas vizinhos, né, que não tem envolvimento, mas que vê que a gente produzindo. O que me leva a entrar no MPA foi ver aquelas pessoas lutando, né, por um ideal, por moradia, por alimentação saudável. E aí, no final de 2016, né, com a perspectiva de vinda do Vivo Semeado, né, que é um projeto do governo do estado, lá no Piauí, fez com que eu entrasse, né, no movimento para militar dentro do meu município, né, e então levando esse projeto dentro do meu município. E aí, tendo formações, né? E aí foi passando o tempo e eu fui vestindo a camisa e vesti mesmo e visto, né? Que fez com que eu me entendesse o que é ser camponesa, o que é estar ali, fincado o pé ali no campo, né?